A saga de Matusalém se perde nas vastas histórias da Bíblia, destacando-se como o ser humano mais longevo. A Bíblia desvela seu papel transcendental. Contudo, os mistérios entranhados em sua linhagem são frequentemente negligenciados. Nos intricados capítulos iniciais de Gênesis, a genealogia revela a singularidade de Matusalém, nascido de uma linhagem marcada por longevidade e interações divinas, conectando os mundos humano e divino. Na era em que as pessoas viviam às centenas, Adão, progenitor de Sete, viu sua descendência florescer, resultando no nascimento de uma civilização. As Escrituras narram que, ao longo das gerações, os homens transmitiram conhecimentos sobre a terra, agricultura, cuidado com os animais e a conexão com Deus. É nesse contexto que conhecemos Enoque, pai de Matusalém. Diferenciando-se de seus contemporâneos desviados, Enoque nutriu uma relação singular e profunda com Deus. Profeta e homem singular, ele viveu 65 anos, gerou Matusalém, andou com Deus, não experimentando a morte convencional. Nesse contexto, Enoque viveu em uma família justa, contribuindo para a trama divina. Matusalém, agraciado com uma vida quase milenar, tornou-se avô de uma figura emblemática, Noé. Enquanto o mundo mergulhava em decadência, Lameque gerou Noé, designado por Deus para construir a arca. Matusalém, filho de um homem tão próximo de Deus, não sucumbiu à morte convencional. Ele foi avô do construtor da arca, testemunhando a trajetória dessa família não apenas como uma saga longeva, mas carregada de propósito e destino divino. Num período marcado pela maldade, Enoque, pai de Matusalém, alertou o mundo sobre eventos sísmicos na Terra. Essa profecia ecoa nas palavras de Judas no Novo Testamento, que registrou a mensagem do sétimo de Adão. A profecia de Enoque prenunciava a vinda do Senhor com milhares de santos para julgar e condenar todos os ímpios por seus atos. A advertência era clara: Deus em breve julgaria, tomando medidas contra todas as formas de impiedade. Aos 65 anos, Enoque teve um filho, um menino cujo nome dado por Deus profetizava eventos futuros. A complexidade dos nomes na Bíblia, especialmente no hebraico, é um aspecto frequentemente desconhecido. Nesse contexto, Enoque, ao ter um filho, recebeu uma revelação do nome que indicava um futuro evento. Esses elementos entrelaçados na trama bíblica ressaltam o design intricado, onde cada detalhe, até mesmo um nome, carrega um significado profundo. Os termos na Escritura não são meramente descritivos, também possuem autoridade. Por exemplo, o nome dado por Deus a Adão indicava sua origem terrena, descrevendo sua constituição. Nas histórias bíblicas, frequentemente, o nome de uma pessoa reflete seu papel, como no caso de Naval, cujo nome tolo representa sua tolice. Nomes na Bíblia podem expressar aspirações humanas, revelações divinas, ou servir como símbolos para retratar profecias, conferindo um nome singular e marcante a um indivíduo jovem. É vital lembrar que os nomes, quando relacionados à língua semítica, têm significados profundos. Você está ciente do significado na língua semítica? Matusalém e Enoque sabiam que, após a morte do filho, Deus julgaria o mundo, evidenciando a paciência divina. Matusalém, notavelmente, viveu mais que qualquer pessoa registrada. Após seu falecimento, fortes chuvas e enchentes ocorreram no dia seguinte. O bisneto de Enoque, neto de Matusalém, era Noé. Matusalém destaca-se não apenas por sua notável longevidade, mas também pelo intrigante significado de seu nome. A Bíblia, repleta de simbolismo e significado, sugere uma conexão profunda entre a vida de Matusalém e um evento crucial na história humana. A morte de Matusalém tem relevância ao comparar as idades dos patriarcas. Coincide com o ano do dilúvio. Contrariando um equívoco comum, Matusalém não pereceu no dilúvio. Enoque, um pai devoto, gerou Matusalém, que andava com Deus. Noé e seus 3 filhos passaram construindo uma ampla jangada, seguindo as especificações divinas. Conhecendo a narrativa, Noé, ao ouvir o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente, associou o nome de Matusalém à sentença que seguiria a morte do patriarca. A misericórdia divina e a longa vida de Matusalém revelam a riqueza da misericórdia de Deus, contrapondo-se à humanidade pecadora. Deus, abundante em misericórdia, planejou redimir criaturas pecadoras, oferecendo perdão não merecido.
A misericórdia é a explicação para o grandioso sacrifício de Cristo em nosso favor. Enquanto os seres humanos têm misericórdia limitada entre si, o perdão divino diante de ofensas hediondas demonstra que Ele é mais que misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Um Deus rico em misericórdia revela seu amor por nós. Apesar dos alertas de Enoque, pai de Matusalém, e Noé, seu neto, advertindo sobre o destino do mundo, foram ridicularizados. Este é um tema crucial no período final de Matusalém e essencial em nossa narrativa. As passagens bíblicas advertem sobre escarnecedores nos últimos dias. Primeiramente, é certo que nos últimos tempos, escarnecedores surgirão, zombando da promessa da vinda de Jesus. Eles questionam onde está a promessa, alegando que tudo permanece igual desde a criação. Isso não é surpresa para os cristãos, conforme alertado por Pedro, pois os céticos já duvidavam de Noé ao construir a arca. Da mesma forma, há aqueles que ridicularizam a ideia da segunda vinda de Jesus, alegando que nada mudou em 2000 anos. Os zombadores baseiam sua narrativa na suposição de que tudo continua como está e que Deus não intervém. Ignoram que, pela palavra de Deus, os céus e a terra foram formados e, no passado, o mundo foi destruído por água. Contudo, pela mesma palavra, os céus e a terra atualmente existentes estão reservados para o fogo, destinados ao julgamento. Ao considerarmos a promessa de Deus, devemos lembrar que após o dilúvio, a terra teve uma transformação. A promessa de Deus é que desta vez o julgamento será pelo fogo, não pela água. O dilúvio ensinou que o pecado não ficará impune e Jesus também referenciou o dilúvio para ressaltar esse ponto. Deus não é negligente em sua promessa. Ele é misericordioso, concedendo tempo para o arrependimento. O que pode parecer demora para nós é, na verdade, o longo sofrimento de Deus, dando às pessoas a oportunidade de se arrependerem. A misericórdia de Deus é evidente, assim como na vida de Matusalém. Embora alguns cristãos pensem que Jesus deveria ter retornado em diferentes momentos, Deus escolhe o tempo certo. O coração glorioso de Deus é revelado, pois ele não deseja a morte do ímpio, mas que se afaste do mal e viva. Apesar do aparente atraso, Deus cumprirá sua promessa no tempo determinado. Quando Jesus voltar, será inesperado, transformando o mundo com um estrondo, derretendo os elementos com calor. O ponto é que, mesmo que a espera pareça longa, o Senhor virá no momento certo. Os zombadores foram predominantes nos dias de Noé e Matusalém, levando Deus a destruir toda a humanidade, exceto Noé, o único homem justo. Gênesis 6, versículos 5 a 8, relata que Deus viu a grande iniquidade e ficou arrependido de criar a humanidade. Ele decidiu eliminar a humanidade, mas Noé encontrou graça diante do Senhor. Atualmente, observamos um aumento de escarnecedores em nosso mundo, possivelmente devido ao crescente ceticismo e à perda de valores morais. A sociedade moderna perdeu a noção de certo e errado, facilitando a zombaria contra aqueles que afirmam conhecer a verdade. Nos dias de Matusalém, o mundo era diferente, com mudanças dramáticas nas paisagens e nos corações das pessoas. O mundo havia tomado um rumo sombrio, afastando-se da inocência inicial. A maldade era prevalente, conforme registrado em Gênesis 6, 5. Noé, neto de Matusalém, permaneceu justo em meio à decadência moral. Deus revelou a Noé seu plano de enviar um dilúvio para purificar a terra. Noé construiu a arca conforme as instruções divinas para salvar sua família e animais. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, proporcionando uma saída da iminente inundação. À medida que o dilúvio se aproximava, Matusalém, simbolicamente, encerrou sua longa jornada, marcando o fim de uma era. Gênesis 6, 5 pinta um quadro sombrio do mundo pré-dilúvio, cheio de pecado, violência e corrupção moral. A sociedade estava envolta em egoísmo e maldade, onde valores como honestidade e bondade eram ignorados. Em um cenário assim, as famílias não representam refúgios de amor e apoio, mas sim campos de confronto marcados por enganos e traições. Os vizinhos não demonstram cuidado. Em vez disso, buscam explorar uns aos outros. Os governos não funcionam como instituições de justiça, mas sim como sistemas opressores, defendendo a dominação dos poderosos sobre os fracos. Agora, introduza nesse mundo caótico um acontecimento incomum: os Nefilim. A Bíblia afirma que os filhos de Deus observaram que as filhas dos humanos eram belas e casaram-se com aquelas que escolheram.
Gênesis 6, versículo 2. Os filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos caídos, geraram os Néfilim, heróis antigos de renome, Gênesis 6, versículo 4. Os Néfilim eram distintos, não se assemelhando às pessoas comuns. Eram robustos e imponentes, mas contribuíam para os problemas do mundo. Eles eram admirados, temidos e até adorados, desviando as pessoas do verdadeiro Deus Criador. Sua poderosa presença tornava-se objeto de fascínio, ao mesmo tempo em que fazia parte de um mundo mergulhado cada vez mais no caos e no pecado. Nesse contexto, Deus testemunhou a maldade da humanidade. Contudo, mesmo em meio a essa escuridão na narrativa humana, surgiu uma centelha de esperança. Um homem chamado Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Matusalém viveu na época de Noé, marcando o fim dos tempos em seu mundo. Conhecer o mundo durante o tempo de Matusalém é compreender a era de Noé. Esse período era caracterizado por atividades cotidianas normais, como comer, beber, casar e dar-se em casamento. No entanto, repentinamente, Noé e sua família entraram na arca, desencadeando o cataclismo do dilúvio que destruiu toda a humanidade. Jesus usou o exemplo do tempo de Noé para ilustrar que o mundo continuaria suas atividades diárias, mas alertou para estar preparado para sua vinda, destacando que as condições seriam semelhantes aos dias de Noé e ao julgamento de Sodoma e Gomorra. A palavra revelada tem origem apocalíptica, significando revelar ou desvelar. Quando o dilúvio de Noé chegou, pessoas podem ter tentado salvar seus bens, enquanto pereciam em vão. A prontidão para a vinda de Jesus deve superar a preocupação com as posses materiais deixadas para trás, pois chegará um momento em que as oportunidades de obedecer a Deus desaparecerão. Algumas pessoas ridicularizam o ato de pregar e ensinar sobre o inferno ou qualquer julgamento iminente. Elas veem isso como estratégias de medo destinadas a assustar crianças e pessoas ingênuas. Somos suficientemente inteligentes para não aceitar isso mais do que qualquer outro tema. Jesus abordou o tema do inferno. Examine os inúmeros exemplos de indivíduos que tiveram a chance de fazer o que era certo e perderam essa oportunidade para sempre. O próximo evento na linha do tempo profética de Deus é o arrebatamento da igreja. Isso é uma das grandes esperanças da fé cristã e envolto em mistério. Quando isso ocorrerá, como será a experiência? Qual é o ensinamento bíblico sobre o arrebatamento? Quando o Senhor retornar do céu, sua aparição e a elevação de seu povo para encontrá-lo nos ares serão visíveis para o mundo. Um evento conhecido como o arrebatamento. Jesus aponta o último aspecto dos últimos dias, presente nas sociedades de Noé e Ló. Jesus menciona 8 atividades específicas: comer, beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em qualquer uma dessas atividades. Então, qual era o problema? O problema era que estavam tão absorvidos nessas atividades que não reconheciam os dias em que viviam. Eu resumiria esse problema em uma palavra: materialismo. A última característica dos dias de Noé e Ló foi o materialismo. Quanto materialismo existe no mundo hoje? A civilização ocidental está praticamente inundada por isso, e a igreja não está isenta. Muitos cristãos professos são tão materialistas em seus corações quanto os incrédulos. Nos dias de Noé, o relato paralelo em Lucas 17, versículo 26, expressa que era como nos dias de Noé. Assim será nos dias do Filho do Homem. Para compreender os dias antes da volta de Jesus, precisamos descobrir como foram os dias de Noé. Examinaremos o livro de Gênesis em busca dos elementos essenciais. Apresentamos os elementos malignos evidentes nos dias de Noé e Ló como várias formas de mal desenfreado. No entanto, seria inadequado fechar essa imagem sem mostrar o lado positivo. Havia um lado positivo em 2 aspectos principais. Nos dias de Noé, conforme Gênesis 6, o versículo 9 declara que estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Ele estabeleceu um padrão que, como crentes, devemos seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes da tragédia. É claro que apenas aqueles que vivem como Noé e sua família sobreviverão hoje. Noé não foi deixado na ignorância do que estava por vir como servo fiel de Deus.
Ele recebeu diretamente de Deus revelação sobrenatural do que aconteceria na terra e como ele e sua família poderiam se preparar para isso, enfrentá-lo e sobreviver. Deus advertiu Noé e mostrou-lhe um caminho. Assim como os elementos nocivos da história se aplicam ao tempo presente, esse elemento positivo também deveria. Enfrentamos perigos enormes, catástrofes e julgamentos que não conseguimos medir ou identificar totalmente. No entanto, no meio de tudo, confio que Deus ainda orientará seus fiéis servos, mostrando-lhes uma rota para a sobrevivência. O legado de Matusalém permanece envolto em mistério, com detalhes específicos de sua vida escassos nas Escrituras. Contudo, é inegável que ele viveu em uma época única, testemunhando um mundo que só podemos imaginar. O impacto de Matusalém se estendeu para além de seus anos notáveis, transmitindo-se para Noé, seu neto. A história humana foi transformada por Noé, tornando-se um farol de esperança e sobrevivência durante o grande dilúvio. Assim, por meio da linhagem de Matusalém, a humanidade recebeu uma segunda chance, preparando o terreno para um novo capítulo na grande narrativa da humanidade. A longevidade de Matusalém, entre histórias de grandes inundações, arbustos em chamas e gigantes enormes, destaca-se como uma história fascinante. Ao longo de gerações, a idade de Matusalém provocou a imaginação de estudiosos, teólogos e leigos. Muitos especularam sobre as razões para sua longevidade, questionando se era literal ou simbólico, um testemunho das condições da terra primitiva ou uma bênção especial de Deus. Para além dos números e especulações, a história de Matusalém oferece uma lição espiritual profunda. Sua longa vida simboliza a paciência e misericórdia de Deus em uma era de crescente maldade. Sua existência é um testemunho de que, mesmo em meio à depravação humana, a paciência e misericórdia divinas prevaleceram, oferecendo esperança e chance de redenção. Embora não saibamos muito sobre a vida de Matusalém, sua história proporciona lições atemporais sobre o valor do tempo. A extraordinária expectativa de vida de Matusalém nos leva a refletir sobre como utilizamos os dias que nos são dados. Não se trata apenas de quanto tempo vivemos, mas de como empregamos esse tempo. Sua longa vida eventualmente chegou ao fim, lembrando-nos da brevidade da existência, mesmo para os mais longevos. Como o Salmo 90, ensina-nos a contar nossos dias para que possamos adquirir um coração de sabedoria. Matusalém, avô de Noé, o escolhido por Deus para construir a arca, destaca a importância do legado e da linhagem. Através da descendência de Matusalém, a humanidade foi salva do grande dilúvio. Isso nos ensina que nosso legado não é apenas sobre realizações pessoais, mas também sobre como influenciamos e orientamos as gerações futuras. O nome de Matusalém pode aludir ao dilúvio que ocorreu após sua morte, sugerindo confiança no plano divino, conforme Provérbios 3 nos encoraja a confiar no Senhor em todos os nossos caminhos. A graça de Deus, mencionada anteriormente, é um mistério que permeia a história de Matusalém. Em uma era de grande maldade, ele foi agraciado com longevidade, testemunhando o mistério da graça e misericórdia divinas, ecoado em Efésios. Em uma prece, reconhecemos o quadro abrangente da vida ilustrado pela jornada de Matusalém, que ultrapassa nossa imaginação. Assim como Deus sustentou Matusalém através de inúmeras alvoradas e entardeceres, pedimos que Ele guie nossos dias, independentemente de sua quantidade. Que nos ajude a valorizar cada momento, percebendo a beleza tanto no efêmero quanto no eterno, entendendo que nossas vidas, embora breves em comparação, têm um propósito significativo. Que a vida de Matusalém nos inspire a apreciar nosso tempo, aprofundar nossa fé e confiar nos braços eternos de Deus.